Olá, o Trajetória já está no ar. Por aqui nós seguimos homenageando os escritores gaúchos, esses seres que nos fazem viajar sem sair do lugar através das páginas de um livro. O nosso convidado é o escritor Rodrigo Tavares. Rodrigo, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem com vocês? Tudo certo. Rodrigo, quero contar a tua história hoje. Sei que tu começa contando a história dos teus livros, dos teus personagens, mas eu quero contar a tua história do escritor, que além de escritor é advogado, empreendedor, né, na área do direito. Conta pra mim como é que tu descobriu esse amor pela leitura. Então, o amor pela leitura ele começou muito jovem, né, no colégio, venho do interior, venho da cidade de Bagé, e em convivência com principalmente professores que nos incentivavam bastante lá no interior a ler, a produzir trabalhos a partir dessas literaturas que a gente fazia. E em algum momento ali da minha adolescência, acabei me apaixonando pelo universo dos livros e nunca mais parei. Eu acho que desde aquela época eu já sonhava ser escritor. Eu acho que, na verdade, todo leitor tem um sonho de ser escritor também, né? Só nem sempre a gente consegue realizar. E durante a minha adolescência e depois no começo da faculdade, tentei fazer livros várias vezes, então tem um monte de livro incompleto. E foi um caminho natural de muita leitura, de me sentir bem naquele universo e me dar bem com outras pessoas que liam, que acabou me transformando num leitor e, consequentemente, né, mais adiante, num escritor. Muito mais do que um hobby, um hábito, tu fez da literatura uma profissão, né, Rodrigo? Tu já imaginava lá no comecinho que tu ia chegar onde está hoje? Não imaginava. Até porque, bom, alguns anos atrás, assim, as pessoas até não se lembram, mas era muito mais difícil a gente conseguir um pouco de projeção, ainda mais sendo autor independente, que é o meu caso. Então, o primeiro livro que eu lancei, que é o Noite Escura, lá em 2009, ele foi lançado de forma totalmente independente, na Feira do Livro lá de Bagé, e ficou ali entre Bagé e região, entre os amigos, parentes. E quando eu fui lançar o segundo livro, ali em 2017, já muito tempo depois, eu imaginei que ia acontecer praticamente a mesma coisa e fui completamente surpreendido pela repercussão que o Andarilhos teve a nível nacional, até antes dele ser descoberto aqui no Rio Grande do Sul. Apesar de ser um livro extremamente regionalista, ele é um livro que estourou primeiro em São Paulo, Nordeste, e depois acaba chegando aqui no Rio Grande do Sul. Então, com certeza não esperava a repercussão que a literatura me trouxe e mais, não esperava as amizades que me trouxe, porque depois que me mudei para Porto Alegre fui muito bem recebido pelo circuito literário, fiz muitos amigos, então foi um universo que me surpreendeu bastante. Sou super grato pelas pessoas, pelo jeito que me receberam. Isso é uma característica dos escritores de Porto Alegre, assim, sempre que tem alguém lançando, todo mundo se convida, todo mundo frequenta o lançamento um do outro, te chamam para café, fui super bem recebido. E mais que ser reconhecido entre os escritores, porque eu acho isso importante, mas ser reconhecido e ser procurado por leitores, isso me deixa feliz, isso é que me motiva. Então as redes sociais que eu dou para elas, esse mundo de escritores independentes que a gente tem no Brasil, o espaço que as redes sociais nos deram para nos aproximar dos leitores. E a visão que eu tenho do escritor é que a gente tem que tirar um pouco o escritor de cima de um púlpito, de cima de um palco, de cima daqueles ambientes. O escritor, ele é só um leitor que escreve. Então a gente tem que ter essa proximidade. Então trabalho isso bastante e hoje tenho muitos leitores que são meus amigos também. A gente conversa, estou em vários grupos com gente do país inteiro, não apenas falando dos meus livros, mas lendo outros livros e discutindo e fomentando a produção nacional, né? Uma coisa interessante que tu acabou de dizer, Rodrigo, é que o escritor, ele é um leitor que escreve. Então, tu teve algumas pessoas que te inspiraram no começo da carreira, inclusive. Tu tens Sim. até uma tatuagem do Érico Veríssimo, né? Sim, tem essa tatuagem aqui do Érico, que é com certeza a minha maior referência enquanto escritor, mas muito mais é o meu autor favorito enquanto leitor. Mas tem outros escritores que também me influenciaram bastante, nacionais, né? Tem a Letícia Berchovsky, que me deu uma grande força quando eu estava principalmente escrevendo ali o Andarilhos. Ela foi leitora crítica do Andarilhos, ela fez um texto para a quarta capa. E depois fui conhecendo outras pessoas que também me ajudam bastante e que eram minhas referências. O Daniel Galera, Samir Machado e Machado, Luísa Geisler, Carol Ben-Simon. Pessoas que eu já lia e já admirava e quando me dei conta, por morar em Porto Alegre, por estar em circuito, estava tomando café com eles e trocando ideia. O que para mim acaba me enriquecendo muito enquanto escritor, porque são pessoas que já têm uma estrada, já vinham de outro formato de carreira, porque são todos eles escritores com agência, com editoras já grandes, nacionais, e a gente vai descobrindo com eles tanto as dificuldades quanto os atalhos da carreira, né? Então, mesmo enquanto autor independente, a gente acaba conseguindo caminhar com eles e conseguindo uma projeção através do nosso esforço, reproduzindo aquilo que antigamente era um espaço que só as grandes editoras ocupavam.
Um desses escritores que, inclusive, fala sobre o teu trabalho também é o Alcir Chewich, né? Sim, sim. Ele esteve aqui conosco e eu lembro que ele, falando do seu trabalho, ele disse que viriam por aí obras preciosas, né? Viriam por aí, já tinha um escritor ali com seu caminho traçado. Como é que é esse reconhecimento para ti? O que significa essas pessoas que têm uma bagagem tão grande, né? Reconhecer o teu trabalho, o teu valor como escritor? Com certeza. O Alcir Chewich, na verdade, é um dos que é minha referência e foi meu primeiro professor da escrita criativa, né? Lá em 2008, lá em Bagé, ele ofereceu a oficina dele anual e é um trabalho que a gente admira muito, porque é uma pessoa que mora em Porto Alegre e ia todos os sábados de manhã nos dá aula lá em Bagé. E foi naquele momento que eu descobri que a escrita, assim como qualquer outra arte, assim como a música, assim como a dança, tem uma caixa de ferramentas que a gente pode utilizar para escrever. Então, o Alcir foi muito importante enquanto professor, enquanto a pessoa que me apresentou os fundamentos da escrita criativa e também enquanto um grande amigo e hoje, mais do que tudo, é um grande incentivador. Ele mais uma vez já citou como um dos seus alunos que ele cita como destaque. E para mim é uma referência porque a gente habita o mesmo universo. Assim, eu também faço uma literatura regional, apesar de eu chamar a minha de neo-regional ou regional contemporâneo, a gente bebe das mesmas fontes da literatura dos anos 30, de Érico Veríssimo, o Alcir, o Assis Brasil, são os escritores vivos ali que mais se comunicam comigo enquanto temática, né? Então, fico muito contente sempre que sou lembrado, apesar de ser sempre uma responsabilidade, né? De ser um autor citado pelo Alcir Chewich. E tu és um dos escritores que colocam o Rio Grande do Sul, né, a nossa região e também o Brasil no palco da literatura. Por que esse tema é tão caro para ti? Vale lembrar que grande parte dessas obras retratam a vida no interior, né? Exato. O primeiro que eu escrevi foi o Noite Escura, que é esse aqui que saiu lá em 2009. Eu não tinha ainda um projeto literário pensado, propriamente dito, né? Foi um livro que surgiu muito de forma, né, imatura ali, estava caminhando na literatura, e eu queria, naquele momento, eu já sabia assim, olha, a maioria dos livros que se passam no interior mostram o interior de antigamente. Eu queria dizer, pô, a gente está aqui ainda, a gente vive, então por que não escrever um livro que se passe mais ou menos nessa época, trazendo todas as minhas referências enquanto leitor de literatura policial, de literatura pulp, né? Então, quando eu escrevi o Noite Escura, é um livro policial que se passa todo em apenas uma noite, é um livro de bang bang que se passa nos dias de hoje, e ele funcionou super bem naquilo ali, só que eu ainda não tinha a noção do que seria o meu universo literário, porque estava recém dando meus primeiros passos. Já em 2017, quando eu fui, um pouquinho antes, né, que eu estava já escrevendo Andarilhos, realmente eu fiquei meio na dúvida, será que eu vou ser conhecido como um autor que só fala de cavalos, autor que... Mas, tipo, eu tinha essa história que eu já tinha feito um conto que se chamava O Andarilho, que eu queria transformar num romance e eu não ia conseguir escrever outra coisa antes de transformar aquele projeto. Então, O Andarilho já foi um livro que demorou 5 anos para ficar pronto. E ali, realmente, eu sabia que eu queria contar histórias à la Érico Veríssimo, à la Alcir Chewich, que estivessem alocadas aqui, mas com uma linguagem um pouco mais contemporânea. Enfim, até o Andarilhos ele tem uma curiosidade, porque como eu... Pode nos mostrar ele também? Tu trouxe o Andarilhos ele, né? trouxe aqui. O Andarilhos, como eu fui escrito mais ou menos nesse formato, que eu falei, eu achei que eu ia ficar pro Bagé e região, eu não tive uma preocupação muito de traduzir o dialeto que a gente fala na metade sul aqui do estado. Então ele tem muitos termos extremamente regionais, tanto na palavra quanto no próprio narrador do livro. E aconteceu que eu mandei ele, né, como eu sou um autor já dessa geração de redes sociais, o Andarilhos acabou indo parar na mão desses influenciadores digitais, né? E aí, quando ele foi lido pela Tatiana Feltrin, que é a mais antiga pessoa que fala de livros no YouTube, em uma semana ele esgotou a primeira edição. E basicamente para fora do Rio Grande do Sul, porque a gente tem esse negócio que o gaúcho lê bastante, mas assim, a gente lê parelho com o resto. Assim. Então o livro foi lido muito no Norte, no Nordeste, São Paulo, Minas, e aquilo ali, né, me deu um susto. Ao mesmo tempo a gente fez a segunda edição, e aí eu troquei de editora, saí da Martins Livreiro e acabei indo para a editora Taverna, e a gente fez um lançamento grande. E aí vira uma bola de neve, assim, porque quando uma pessoa influente fala do teu livro nas redes sociais, há uma enxurrada de outras pessoas que foram influenciadas por aquela que começam a falar do teu livro também. Então se gerou uma expectativa grande, aí eu já não estava preparado para aquilo ali, estava escrevendo uma outra novela, que era um livro de terror, que ainda não saiu, e aí naquele momento eu vi que, a carreira enquanto escritor está acontecendo, mas agora o que eu quero? Agora eu tenho que parar e pensar, né? Eu não posso mais fazer um negócio de forma sem pensar muito. Eu digo, bom, ninguém pergunta pro Daniel Galera por que os livros dele se passam em Porto Alegre. Ninguém pergunta pro Samir Machado de Machado por que os livros dele se passam em Porto Alegre. Ninguém pergunta para um autor carioca por que os livros dele se passam no Rio de Janeiro.
Mas me causa estranha que sempre que um autor é do interior, perguntam para ele por que os livros dele vão ser sempre no interior. E aí eu comecei a refletir sobre isso e aí eu, não, então sabe de uma coisa? A minha literatura vai se passar no interior. Independente da época que se passar os livros, independente da temática, porque né, o interior também é um universo, eu quero que meus livros se passem longe demais das capitais. A literatura brasileira contemporânea, para mim, ela estava um pouco saturada entre capitais, entre livros sobre escritores com dificuldade de escrever, presos nos seus apartamentos no Bonfim, em Copacabana. E eu digo, bom, há um espaço a ser ocupado. E é o que eu sempre digo, assim, o interior do Brasil ele é muito grande e são pessoas que não estavam representadas mais na literatura contemporânea, que estava sempre alocada nos bairros. Então eu lancei o Andarilhos em 2017, pegou essa força, depois a gente teve o grande sucesso do Itamar Vieira Júnior com o Torturado, que também é um livro do interior, é também um livro que se passa longe das capitais, e aí as pessoas voltaram a focar, virar os olhos para o interior e saber, não, no interior não tem só gente sem cultura, gente que não lê, pelo contrário, tem pessoas com histórias a serem contadas e mais, leitores que querem se ver identificados nessas histórias também. Então, aí quando eu decidi escrever meu próximo livro, continuei nesse universo, apesar de ser um livro contemporâneo, se passa nos dias de hoje, né, que é o Ainda que a Terra se Abra, que saiu pela editora Taverna também, mas é um livro que se passa longe das capitais, é ali naquela fronteira, naquele universo mítico da fronteira do Brasil com o Uruguai, é um professor que mora em Brasília lá e acaba tendo que voltar para o interior para casa de partilha com a morte do pai dele. Então, e o meu próximo livro que eu já estou escrevendo também trata desse universo, porque eu acho que a gente tem que dar voz às pessoas do interior e o Brasil é grande demais e é muita gente querendo ser representada. Então, acabei abraçando isso aí depois de um momento como um objetivo de vida, tratar das pessoas que estão longe das capitais. E olha que bacana, né? Além de gerar todo esse entretenimento, tu promove a valorização da cultura, né? Porque é uma cultura que merece ser mostrada para as demais pessoas. Exato, e a cultura do interior, assim, muito embora às vezes para Porto Alegre pareça muito distante, muito longe a cultura da metade sul, o interior do Brasil é muito parecido em todos. Então, o interior do Rio Grande do Sul é parecido com o interior do Norte, que é parecido com o interior do Mato Grosso, que é parecido. E aí, quando a gente começa a ler livros do interior da Argentina, a gente vê que também é parecido. O Ainda que a Terra se Abra, inclusive, ele foi fruto do estudo do Instituto de Línguas Vivas em Buenos Aires. Ele foi traduzido por alunos lá de Buenos Aires, por argentinos. E eles também se identificaram com o livro, né? Porque o universo é o mesmo. Nós somos todos latino-americanos. E acho que está mais do que no momento do brasileiro se ver enquanto latino-americano, se enxergar nesse universo, apesar da gente não falar a mesma língua. Rodrigo, e tu te formaste, né, na área jurídica, mas também é uma pessoa que busca constantemente o estudo da criação literária, sim, né? Sim. De que forma que essa teoria toda te ajuda a formar, a construir o escritor que tu és hoje? Com certeza. A parte do estudo da escrita criativa me tirou daquele lugar comum, enquanto escritor aventureiro ali, trazendo a sua experiência enquanto leitor, para conseguir colocar num ramo profissionalismo. Por que profissional, digo? Porque o escritor profissional ele tem que terminar um livro, já tem que estar pensando no próximo. Se tu não conhece a parte da técnica, é a mesma coisa que um compositor. Assim, se tu não sabe a parte da técnica, se tu não conhece as ferramentas que tu pode utilizar, tu não vai saber o melhor jeito de contar aquela história. Então, com certeza, a escrita criativa ela é muito importante. Eu sou um defensor da escrita criativa e a escrita criativa também me fez conhecer muita gente. Trazer as ferramentas de outros escritores para o meu jeito de contar livro. E aí, por exemplo, o Ainda que a Terra se Abra, por que ele é desse jeito? Porque no momento que eu escolhi, eu queria que fosse um livro com falso primeira pessoa, ou seja, ele é narrado em terceira pessoa, mas é como se o narrador está sempre perto do protagonista, então eu só sei o que o protagonista pensa. E se tu não conhece as ferramentas, tu não sabe fazer, e tu não sabe nem por que tu está fazendo, por que eu estou fazendo isso. Porque eu tinha uma personagem feminina, que é a Bibiana, em homenagem à Bibiana Terra, do Érico Veríssimo, que é a irmã do protagonista, e ela tinha um problema, que eu não vou dar spoiler, mas eu não queria que o meu protagonista tivesse qualquer relação com os pensamentos dela, então o meu narrador também não podia ter. Então é um narrador afastado de todos os outros personagens do livro, coisa que não acontece no Andarilhos, coisa que não acontece no livro que eu estou escrevendo, que é uma novela, é um romance regional, histórico, aí se passa uma pesquisa histórica bem profunda ali sobre a Revolução de 1893, a Revolução Federalista, que aí tem um narrador mais onisciente, assim, porque eu preciso saber o que está dentro da cabeça de vários personagens. Então, tudo isso são ferramentas que a escrita criativa nos traz, e para mim o mais importante é a segurança de começar um livro e saber como ele vai terminar, porque a gente conhece a curva dramática dos personagens, a gente sabe onde é que está, então tu nunca vai ser um barco à deriva. E tem muito escritor novato que tem medo, que dizem que a escrita criativa pode vir a engessar
um escritor. E na verdade não é nada disso, né? A escrita criativa te permite que tu não viaje no escuro, mas que tu viaje com teu carro de luz baixa. Tu sabe que o meu objetivo é sair de Porto Alegre e chegar em Bagé, mas eu não preciso enxergar todo o caminho, eu vou descobrindo o caminho aos poucos. Então a gente faz essa brincadeira sobre a escrita criativa que te permite, conhecendo as ferramentas, ir escrevendo, mas não perder aquilo de mais fantástico que a literatura e que a escrita tem, que é de tu ir te surpreendendo enquanto escreve, né? Isso é importante, isso aí é o que faz a mágica da literatura. A gente começou falando sobre a escrita independente também, e esse é um dos desafios do escritor hoje em dia, né? Seja na questão do investimento, seja na questão da falta de recursos e até mesmo as travas que chegam ali durante um processo de escrita, de criação literária. Tu já passou por esses desafios? Quais que tu nota, assim, ao longo da tua carreira que são mais desafiantes? Bom, o primeiro fato mais desafiante é depois que tu tá com o livro pronto, tu conseguir fazer ele ganhar a luz, né? Porque escrever um livro não é a coisa mais difícil do mundo. Agora, ver o teu livro materializado, bonitinho, chegando nas pessoas, é desafiador. Eu vejo que tem muito colega escritor que acha que quando tu dá o ponto final, tu acabou o teu trabalho, tem que passar para o próximo. Mas um autor independente não tem esse luxo, né? Tu tem que participar do processo editorial. Se tu não consegue uma editora que banque no formato clássico o teu livro, tu tem que achar patrocínios. Hoje a gente tem os formatos de financiamento coletivo, que é uma realidade super importante. E eu ainda não descarto de amanhã ou depois fazer algum livro nesse formato. Por quê? Porque o patrocínio, esse financiamento coletivo, tu aproxima tanto o leitor de ti que ele está investindo em ti antes de conhecer teu livro. E tu traz essa pessoa para a próxima que ela com certeza vai fazer parte dos teus leitores pro resto da tua vida. Ele é o teu editor, ele é aquela pessoa que está acreditando em ti antes dos outros. Então é importante o escritor fazer esse número de leitores que vão se aproximar dele. Agora, a outra dificuldade grande assim que eu tive e tô tendo agora nesse momento, porque os outros livros que eu fiz, eles eram praticamente base ficcional. Tinha pesquisa de costumes, de locais, enfim. Mas agora que eu resolvi escrever um romance histórico, e resolvi porque eu amo romance histórico, eu amo o Tempo e Vento, eu amo a Casa das Sete Mulheres, digo, bom, quero fazer um romance histórico também, de uma revolução que é muito importante para a Metade Sul, que foi a Revolução de 93, e a gente tem um conflito de visões nessa revolução, porque a Metade Sul foi a perdedora da Guerra Federalista, e eu estou fazendo livros baseado nos diários dos revolucionários, e não baseado nas notícias que saía na Federação, que era o jornal do Júlio de Castilhos aqui de Porto Alegre. Então, fui lendo todo o material e botando post-it nas páginas que eu tinha, que eu achava que tinham temas interessantes. E quando eu fui começar a escrever, eu me dei conta que eu marquei os post-it e não escrevi sobre o que era. Então é uma dificuldade também que tu nunca escreveu. Então já fica a dica aí pro escritor, quando tu começar a pensar em fazer um livro histórico, ter um caderno do lado anotando o que era aquela página e tal ali, porque senão virou uma bagunça. Então tô tendo um trabalho dobrado, porque eu tenho que revisar todos os post-its para saber o que era, o que eu tinha pensado quando eu li aquela página. Então as dificuldades elas vão surgindo, mas a criação literária é justamente um lugar de criatividade, e a gente vai passando por todas elas. Rodrigo, tu nos trouxeste dicas, né? Contou a tua história e também deu spoilers sobre o que vem por aí, né? Mas agora eu quero que tu nos conte também, já chegando ao final do nosso programa, onde é que as pessoas podem conferir o teu trabalho? A gente está em época de Feira do Livro, vai ter alguma obra sua por lá? Vai estar por lá também? Sim, bom, meus livros eles podem ser encontrados aí nas livrarias independentes, nas melhores livrarias aqui de Porto Alegre, também pela internet, pela qualquer site de venda de livros, e também através das minhas redes sociais, ali no meu Instagram, Rodrigo U. Tavares, a gente vende formato direto, aí manda o livro autografado para quem quiser. Convido então as pessoas a prestigiarem a nossa Feira do Livro aqui de Porto Alegre, porque é a festa do escritor, é a festa do leitor, e meus livros estão disponíveis em algumas bancas, o Andarilho está na banca da Zuc, o Ainda que a Terra se Abre e Noite Escura provavelmente estão na Isaçu, que são a banca que vende os livros independentes aqui de Porto Alegre. E esse ano eu estou lá enquanto leitor. Enquanto leitor vou todos os dias na feira, porque sempre tem um amigo meu autografando. E que as pessoas não deixem de prestigiar as sessões de autógrafos, né? É um momento de comemoração do escritor, é um momento do ápice, quando tu tá vendo aquele teu projeto de anos se materializar. E como é bom ter gente, ter teus amigos que estão dividindo a fila contigo ali, mas também quando surge uma pessoa diferente. Um leitor que leu a sinopse e gostou do teu livro e aparece. Pra gente, muito embora pro leitor que tá na fila ele acha que aquilo não é importante, não. Tu fica muito feliz de saber que o teu livro tá ganhando vida própria ainda num círculo que não é da tua amizade próxima. Então, deixo aqui o convite para que os amigos aqui de Porto Alegre prestigiem os lançamentos. Tem muito lançamento bom na Feira do Livro desse ano.
E para finalizar, Rodrigo, o que a literatura representa na tua vida? A literatura, para mim, depois de muita terapia, descobri que ela é como respirar. Se eu tiver que largar a literatura, infelizmente, eu vou estar saindo daqui também. E um recado, então, para quem está começando agora. Já trouxe algumas dicas, mas queria que tu deixasse um recado para quem está começando a escrever. Para quem está começando a escrever, procure estudar, procure escrita criativa e procure bons amigos. Amigos que leiam e se aproxime também dos outros escritores aí da tua cidade, ou pelo Instagram, ou pelas redes sociais, porque hoje, né, o mundo ficou pequeno com as redes sociais. Se aproxime de pessoas que escrevam parecido, mesmo universo, porque a gente tem muito a trocar uns com os outros. Rodrigo, foi um prazer contar a tua história. Muito obrigada por participar e compartilhar conosco esses detalhes tão interessantes da tua vida. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Então, esse foi o escritor Rodrigo Tavares. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com novos escritores. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!